E aí, sábios e sábias, como vocês estão? Espero que todos estejam muito bem. Estamos de volta para mais um vídeo. Esse vídeo vai ser um tema muito, muito interessante. Acredito que muitos conheçam, tenham dúvidas, querem saber mais, se aprofundar. E eu vou falar hoje bastante, acho que vai ser um tema bem comprido, mas com muitos pontos, muitos temas, muitas coisas interessantes para vocês aprenderem. E já pega o seu papel e a caneta, anota aí o que vocês precisam e deixem de lado atento para mais informações. Hoje o tema principal vai ser jejum, e eu quero começar a falar de jejum de dois indivíduos que eu vi na Bíblia, que são personagens importantíssimos e que deixaram um legado muito grande e nos ensinam muita coisa, né? Quero começar pelo jejum de Daniel. Eu vou explicar mais o que aconteceu, porque Daniel foi parar cativo, né, na Babilônia pelo rei Nabucodonosor. Mas eu vou explicar um pouquinho antes o que é jejum. O jejum é a abstenção de alimento, porém, entretanto, o jejum espiritual ele é contido de três aspectos, né? A abstenção de alimento para enfraquecer sua carne, fortalecer seu espírito. O segundo é oração, sim, que é quando a gente ora, a gente conversa com Deus. E o terceiro é a leitura da palavra. É quando a gente está lendo a Bíblia, é Deus quem conversa com a gente. Então esses são os 3 pontos para um jejum espiritual, que é jejum sem oração e leitura da palavra, é simplesmente dieta. E normalmente o jejum, ele precede de algo muito grande, que costuma ser, pelo menos na Bíblia, que foi um tema que me chamou muita atenção, eu vi isso inúmeras vezes falando sobre o jejum precede o ministério. Normalmente os indivíduos praticam, né, o ato do jejum, e logo após concluir o jejum, algo muito grande Deus prepara, né? Na verdade, prepara eles para receber, porque o jejum não muda o desígnio de Deus, mas ele muda você, ele prepara você para receber tudo aquilo que Deus já preparou para ti. Então vamos lá, gente, eu vou começar a falar um pouco sobre Daniel. Daniel era um jovem, a gente não sabe a idade exata que ele foi, mas acredito que ele era um jovem, no máximo 15 anos de idade. E Isaías e Jeremias anunciaram nas profecias deles que Israel iria cair devido aos seus pecados, os seus erros e simplesmente as heresias, né, de virar as costas para Deus e aceitar somente os comportamentos que agradavam a eles e não o que agradava a Deus. Então Deus, né, pela sua mão e pela sua disciplina, entregou Israel nas mãos de Nabucodonosor, que era o rei da Pérsia, o rei da Babilônia, e o rei fez todo Israel cativo. E um desses cativos era Daniel, um jovem que, pela leitura, dá pra gente entender que ele era órfão. Quando mandaram ele para a cova dos leões, ele foi sozinho. E naquela época, o costume, normalmente quando uma pessoa da família era condenada, eles mandavam todo mundo. E a conversa que Daniel teve direto com o eunuco, dá para entender que ele era um eunuco. Eunuco era um homem que servia normalmente o rei ali com as suas iguarias, ou aquele que experimentava os alimentos antes do rei que podia morrer. Entretanto, o eunuco, ele era castrado fisicamente. Então, sim, naquela época tinha choro nem vela. Eles castravam e normalmente os eunucos, eles tinham um aspecto diferente, que eles não tinham cabelos, não tinha barba, né, que deixa de produzir alguns hormônios quando se não tem mais o seu órgão sexual. E, enfim, vamos dar sequência. Daniel, quando ele foi em cativo, né, o chefe dos eunucos, por ordem do rei, tinham que separar alguns nobres e sábios, né, de Israel para que ensinasse eles as culturas do reino e tudo mais. E entre as culturas tinha os alimentos, né, que eram carnes, manjares, vinhos e tudo mais. E Daniel, com toda a sua sabedoria, fé e dedicação a Deus, ele decidiu, né, conversou com o chefe dos eunucos, pelo qual ele não queria participar disso, não gostaria de se alimentar com esse tipo de alimento, que eram os vinhos, que ele abdicou, vinho, né, que era bebida forte, os manjares, que são os doces, as sobremesas, e as carnes. Quem lê o Novo Testamento, entende um pouco mais da Bíblia, vê que lá em Paulo fala, né? Paulo fala em Coríntios, 1ª e 2ª Coríntios, ele vai falar que não devemos comer carne de animal estrangulada, carne de animal oferecido para santos, deuses ou etc., carne de oferenda, prostituição, né, que são as imoralidades sexuais, e a idolatria.
São 4 aspectos que Paulo bate bem forte, né, para a gente ficar atento, e naquela época Daniel já entendia. E Daniel, conversando com o chefe dos eunucos, né, o chefe dos eunucos disse para ele que isso poderia botar ele em risco, e também o chefe dos eunucos, ele poderia morrer. E Daniel propôs ele, com toda a sabedoria que Deus deu para ele, para que ele pelo menos esperasse 10 dias. Eu inclusive até separei a passagem que eu gostaria de ler para vocês entenderem. Começa aqui em primeiro capítulo de Daniel, versículo 8 até o versículo 21. É um pouco extenso, mas é para vocês entenderem o que aconteceu, o pós e o depois, e o que aconteceu com Daniel. Vamos lá, versículo 8 do capítulo 1. E Daniel propôs no seu coração não se contaminar com a porção de iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não se contaminar. Ora, Deus fez com que Daniel achasse graça e misericórdia diante do chefe dos eunucos. E disse o chefe dos eunucos a Daniel: Tenho medo do meu senhor, desculpa, o rei que determinou a vossa comida e a vossa bebida. Pois por que veria ele os vossos rostos mais tristes do que os dos outros jovens da sua idade? Assim, porias em perigo a minha cabeça para com o rei. Então disse Daniel ao despenseiro, a quem o chefe dos eunucos havia constituído sobre Daniel, Ananias, Misael e Azarias: Experimenta, peço-te, os teus servos 10 dias, e que se nos deem legumes a comer, água a beber. Então se examine diante de ti a nossa aparência e a aparência dos jovens que comem a porção das iguarias do rei. E conforme vires, procederás para com os teus servos. E ele consentiu isto e o experimentou 10 dias. Ao fim dos 10 dias, apareceram os seus semblantes melhores, e eles estavam mais gordos de carne do que todos os jovens que comia das iguarias do rei. Assim, o despenseiro tirou-lhes a porção das iguarias e o vinho do que deviam beber, e lhes dava legumes. Quanto a estes 4 jovens, Deus lhes deu o conhecimento e a inteligência em todas as letras, a sabedoria. Mas a Daniel deu entendimento e toda a visão e sonhos. Deu mais um dom para Daniel. E ao fim dos dias em que o rei tinha falado que os trouxessem, o chefe dos eunucos os trouxe diante de Nabucodonosor. E o rei falou com eles. Entre todos eles não foram achados outros tais como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Portanto, ficaram assistindo diante do rei. E toda a matéria de sabedoria e de discernimento sobre o que o rei lhe perguntou os achou 10 vezes mais doutos do que todos os magos astrólogos que haviam em todo o seu reino. E Daniel permaneceu até o primeiro ano do rei Ciro. Daniel, para quem conhece um pouco a história, ele se tornou não só um sábio dentro do palácio, mas ele se tornou o primeiro-ministro, né, o braço direito de Nabucodonosor na época dele. Podemos ver aqui que o jejum ele não só é espiritual, que Daniel recebeu inúmeros dons de Deus, que é a sabedoria, a revelação, né, a visão de sonhos, mas também ele ficou bonito, muito mais bonito e mais gordo que todos os outros que comiam as iguarias do rei. O ministério de Daniel, né, para concluir e fechar a ideia, após o jejum dele, ele recebeu, né, a visita do anjo, que é o anjo Miguel, e o anjo revelou para ele inúmeras coisas e também protegeu ele na cova dos leões. E assim, no segundo capítulo, quando a gente começa a ler, né, o rei Nabucodonosor teve um sonho que nenhum astrólogo, nenhum mago, ninguém conseguiu revelar. E o chefe dos eunucos, ele recebeu uma ordem do rei que mataria todo mundo, até mesmo os sábios, Daniel, Azarias, Ananias e Misael, né, que é Sadraco, Mesaque e Abednego. Todos eles também iriam morrer. Então Daniel, em uma forma de proteger e salvar seus amigos, disse que sabia do sonho. Então Daniel acabou, ele foi e sonhou. Sonhar também foi um dos dons que Deus deu para ele após o jejum. E ele revelou o sonho para o rei. E nessa que ele revelou o sonho para o rei, ele se tornou primeiro-ministro. Então Daniel, no seu ministério em si, ele adquiriu inúmeros dons que Deus já tinha preparado para ele, mas deu para ele depois do jejum, que é a sabedoria, a visão de sonhos, né, a inteligência, a beleza. E o ministério dele
que era simplesmente ajudar o povo e revelar o sonho de Nabucodonosor, que até hoje o sonho, né, ele de outras formas ele acaba sendo praticado, né, ou acabou acontecendo, que todo mundo conhece a história de Napoleão. O sonho de Nabucodonosor fala de uma estátua que tinha a cabeça de ouro, o peito, né, o lombo de prata, uma parte do corpo de bronze e as pernas eram de ferro com a base de barro, que o barro simbolizava uma fraqueza e que eles não conseguiria, como que eu posso dizer, uma forma química assim, tipo, você não conseguiria equalizar os materiais, eles não seriam sólidos o suficientes. E a cabeça de ouro seria o do rei, Nabucodonosor. E a estátua em si, ela significa o continente da Europa. Eles tentaram unir a Europa, mas nenhuma vez foi bem sucedida. E o último que a gente consegue ver, a última pessoa que tentou fazer isso foi Napoleão. Tanto que tem até um museu aí que tem a estátua de Napoleão. E eu pretendo visitar um dia e mostrar um pouco para vocês sobre a profecia dele, o que aconteceu. E vocês também, né, quem tem curiosidade, abra a Bíblia, vão estudar, vão ler um pouco, tem coisas que são difíceis, por isso que a gente tem que orar, a gente tem que orar incessantemente, antes de ler a Bíblia, antes de começar o jejum, durante o jejum, para a gente ter a revelação para aquilo que Deus quer nos mostrar, porque muitas coisas a gente não entende porque não está no nosso momento, mas quando a gente ora, a gente pede, Jesus fala, né, que você pede para o Pai pão, ele não vai dar pedra. Então é exatamente isso que a gente tem que fazer, a gente tem que orar incessantemente. E o ministério de Daniel foi esse, foi grandioso, né? Um grandíssimo profeta, um menino que teve inúmeros altos e baixos, perdeu família, foi preso em cativeiro depois da queda da Babilônia, né? Desculpa, depois da queda de Israel, devido às suas heresias, os seus pecados, né? Deus entregou ele na mão de Nabucodonosor, porém, entretanto, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, está lá em Romanos. Isso é uma passagem que aconteceu e infelizmente Daniel, que não tinha nada a ver, ele sofreu com isso. Porém, entretanto, é do desígnio de Deus, todo mundo passou, sobreviveu, Daniel escreveu suas profecias, as profecias podem ser até analisadas e tem uma ligação direta com o Apocalipse. E estudem, gente, estudem que vocês vão ver quão grandioso é a Bíblia. O jejum de Daniel em si, então, consiste em 21 dias de abstenção de todas as gostosuras de carne, e é somente fruta, verdura, legume e água. Só o remédio natural, tudo que vem de Deus, tudo que vem da natureza. É esse que consiste o alimento. E eu quero falar um pouco também sobre João Batista, porque João Batista ele fez um jejum também similar, ele era nazireno, para quem conhece um pouco sobre João Batista. Nazireno era o mesmo juiz, né, o mesmo segmento que o juiz Sansão. Ele não podia cortar cabelo, beber bebidas fortes e nem comer alguns tipos de alimentos. E João Batista, durante anos e anos, ele se preparou para o ministério, que era a preparação do caminho de Jesus Cristo, e ele viveu muito tempo no deserto, só se alimentando de gafanhotos e mel silvestre. Eu vou ler aqui para vocês, para quem sabe, está lá em Marcos, primeiro capítulo de Marcos, versículos 6 a 8. E João andava vestido de pelos de camelo e com um cinto de couro em redor dos seus lombos, e comia gafanhotos e mel silvestre, e pregava dizendo: após mim vem aquele que é mais forte do que eu, do qual não sou digno de, abaixando-me, desatar a correia das suas alparcas, que é as sandálias. E eu, em verdade, tenho-vos batizado com água, ele, porém, vos batizará com o Espírito Santo. Então veja bem a importância do jejum e a preparação do seu espírito, né? Quando a gente faz jejum, realmente a gente adquire muito mais intimidade com Deus e a gente fica muito mais sensível para escutar as palavras de Deus, para entender e realmente conhecer Deus. Que muita gente conhece sobre Deus, mas não conhece Deus. E esses três pilares, né, que é a oração, o jejum e a leitura da palavra, é o conceito, acredito, básico para você ser um cristão, para você ter mais intimidade com Deus, para você conhecer mais de Deus. Porém, entretanto, o jejum ele traz inúmeros benefícios e qualidade de vida. Se você pretende ter uma boa saúde, uma boa qualidade de vida, o jejum é um dos caminhos e, né, a fé é buscar Deus todos os dias. Eu tenho mais conteúdo, muito mais conteúdo sobre jejum. Esse daqui é só o primeiro dos episódios que a gente vai fazer uma série. Eu vou explicar também os benefícios, o que acontece no nosso corpo,
inúmeros benefícios que é até difícil de descrever. Esse, porém, eu quis mencionar mais Daniel e João Batista para vocês verem que esse é um jejum que não abstém de todo alimento, mas de alguns. Porém, entretanto, a gente vai falar sobre outros jejuns e a gente vai evoluindo para vocês entenderem como que é, porque realmente o jejum não é fácil. A nossa carne tem necessidade, a gente é fraco. Por isso que a gente enfraquece a carne para fortalecer o espírito, para a gente se tornar cada vez mais espiritual e mais íntimo com Deus. Então, gente, eu acredito que isso seja um resumo. Espero ter ajudado vocês. E eu peço para vocês que curtem, compartilhem e também comente nas legendas aí o que vocês puderem, o que vocês quiserem também, algum outro assunto, algum outro tema, se faltou alguma coisa. Por favor, fale pra gente, que a gente adora, né, deseja ajudar vocês. E um pouco do que a gente sabe, que vocês sabem, a gente vai aprendendo, vai evoluindo. A gente também está no começo do nosso canal. Então, todo feedback que vocês derem, toda crítica construtiva é só pra gente evoluir. Eu quero agradecer a todos e até a próxima, gente. A gente volta com a nossa série.